Graças a paz, querido. Boa noite, né? Boa noite. Difícil, né? Saber o que falar, né? Dia igual a ontem, que a gente fica meio desnorteado. E hoje, pelo que eu soube, já a Argentina está na final. Vai jogar contra a Inglaterra. Amém? Eu ouvi um amém. Amém, né? Contra a Inglaterra, não, contra a Alemanha. Eu ouvi dizer que foi mais um gol da Alemanha agora. Saiu 5 minutos atrás, mais um gol da Alemanha. Os caras não param de fazer gol no Brasil. Mas, glória a Deus, que hoje, essa noite, eu queria compartilhar com vocês sobre amor e perdão. As chaves para o reino de Deus. Quando a gente começa a pensar, no que é o reino de Deus, porque a gente lê na palavra de Deus, Jesus sempre pregando, Jesus pregava o quê? O reino dele. Amém? Toda vez que a gente vê nas Escrituras, quando Jesus está falando, quando Jesus está pregando, ele está sempre falando do reino de Deus. E quando a gente começa a pensar, mas o que é esse reino de Deus? O que Jesus fala tanto? Como é que é esse reino de Deus? E a gente começa a refletir como que seria o reino de Deus, né? E quando a gente pensa em reino, a gente pensa sempre em... Quando se pensa em reino, a gente pensa o quê? Quando a gente pensa num país, quando a gente pensa num lugar, você tem os limites, certo? Os limites, as fronteiras, né? As leis que regem aquele reino, o governo daquele reino e aqueles que vivem naquele reino. Então, quando Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando de um governo, principalmente de um governo que é dado por Deus, que é direcionado por Deus. Quando Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando das leis do reino de Deus. Ele está falando das leis que Deus determinou, que Deus entregou a nós. Mas, nessa noite, eu queria compartilhar com vocês, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o que Jesus fala em relação aos mandamentos, aos maiores mandamentos, né, ou ao maior mandamento, que Jesus fala para os discípulos dele e que ele deixa como exemplo para nós. Então, lá em Marcos, no capítulo 12, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. E diz assim, vocês já acharam, amém? Mesmo assentados, vamos estar lendo a palavra de Deus em reverência à palavra de Deus. Marcos 12, a partir do verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga, como a ti mesmo. Agora diz assim: amarás o teu próximo. Isso, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças,
e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? O que a gente consegue perceber através desse texto? Que o reino de Deus, que os limites, os seus limites, as suas leis, elas são baseadas no amor. Então repete, o reino de Deus, ele está baseado no amor. Então, para que a gente possa realmente viver, quando a gente vive no reino, a gente vive debaixo do quê? Das leis, dos limites e do governo desse reino, amém? Então, quando a gente vive aqui no Brasil, a gente está vivendo baseados nas leis que regem o solo, a nação brasileira, debaixo do governo brasileiro e dentro dos limites da nação, amém? Então a gente vive aqui no Rio de Janeiro, regidos pela lei do nosso país e pelo nosso governo. Quando Jesus fala assim, ó, o reino de Deus, viver debaixo regido sobre as leis do reino de Deus, nos limites do reino de Deus, ele está falando, ó, viver em amor. Viver em amor. E isso não é fácil, né, querido? Se a gente parar para pensar direito, se a gente começar a refletir e realmente pensar se a gente vive em amor, se a gente vive debaixo das leis do Senhor, debaixo desse mandamento que Jesus dá, a gente começa a pensar e a refletir que é muito difícil a gente cumprir tudo isso. Por mais simples que sejam esses 2 mandamentos que Jesus deixa, é difícil da gente ir até o final com eles. Amar ao Felipe é mole. O Felipe é um cara legal, né? Amar o Hugo, esse jovem, é fácil demais. Amar o Pedro, é mais ou menos, não é tão fácil assim, mas é bom amar. A gente começa a ver e a perceber que nem sempre é tão simples amar o próximo. Como a si mesmo, nem sempre. Mas para a gente viver no reino de Deus, para a gente realmente desfrutar do reino de Deus, eu separei aqui 3 pontos em que a gente pode realmente viver no reino de Deus, a gente realmente viver o reino de Deus aqui na terra. O primeiro deles é aquilo que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente pensa o seguinte: temos que entender o que é amar a Deus. Temos que amar com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Isso daí requer sacrifício, separação, santidade. Amar a Deus de todas as nossas forças é não querer desagradá-lo. E isso está ligado aos outros 2 pontos que eu tenho para dizer aqui em relação ao viver o reino de Deus. Porque amar a Deus acima de todas as coisas, nas coisas simples, as coisas simples às vezes são as mais traiçoeiras, né? Por exemplo, os nossos pequenos vícios. Os nossos pequenos vícios, às vezes o futebol vai ser um vício, e aí se o Brasil tivesse na final domingo, para a gente entender, imagina se o Brasil não tivesse tomado de 7, igual tomou ontem, mas tivesse ganhado o jogo, e a final fosse domingo, às 6 horas da tarde. Quem é que estaria no culto às 6h30? Isso, é claro que muita gente estaria, mas isso para mim mesmo, eu falando de mim, seria difícil. Não é? Seria difícil estar na final da Copa do Mundo. Tanto é que a gente mudou o nosso horário de culto para as 7h30, domingo. Aliás, domingo, culto à noite às 7h30, para que a gente te ajude a não pecar. Amém? Para que você possa estar aqui no culto. Mas
Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando a gente começa a pensar, quem conhece a história de Abraão e de Isaac? Abraão pedia por um filho, e Deus tinha prometido a ele um filho, e quando nasce Isaac, que era o filho da promessa, e Deus pede a Isaac, Abraão vai oferecer a Deus Isaac. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com todo entendimento. Amar a Deus com todo entendimento é você entender que Deus é Deus, que Ele é o provedor de todas as coisas. É você saber que aquilo que Ele te pede é o que você é capaz de entregar, e o que você entrega, Ele pode te dar em dobro, 3 vezes mais. Isso é amar a Deus com todo entendimento, porque você ama sabendo quem Ele é, sabendo o que Ele é para você, e aí você consegue pesar, olha, o que é mais importante para mim? É Deus? É isso? É aquilo outro? É a minha casa? É a minha família? É o meu filho? É a minha esposa? Às vezes um texto tão simples, parece algo tão fácil, mas quando a gente para pensar e busca entender, a gente percebe que não é tão simples. A gente percebe que não é tão fácil. Mas Jesus, Ele fala, olha, ama a Deus acima de todas as coisas. É o princípio para que você comece a viver o reino de Deus. E viver o reino de Deus é um reino de amor. É um reino de vitória. A gente às vezes não tem dimensão, não entende a dimensão do que é viver o reino de Deus. Quando a gente vive o reino de Deus, e quando a gente começa a entender o que é o reino de Deus, a nossa preocupação do que nós vamos jantar, ou de como vai ser o nosso dia de amanhã, ela se perde. Porque nós estaremos preocupados com o que Deus tem para nós hoje, com o que Deus tem para nós amanhã, o que nós temos que fazer hoje, o que nós temos que fazer amanhã para o reino dele. É o que diz lá em Mateus 6. Mateus 6, 19. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus. Então, o primeiro ponto, amar a Deus com toda a sua, de todo entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força. Segundo ponto, desculpa, queridos. Então, para vivermos esse reino, nós temos que primeiro amar a Deus. Como a gente faz para amar a Deus? Quando nós honramos, quando nós obedecemos e quando nós cumprimos o seu querer. Quando nós passamos por esses 3 passos, nós podemos sim dizer que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando nós honramos, lá em Provérbios 3, no versículo 9, ele diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Você honra ao Senhor nos teus dízimos, nas tuas ofertas. Quando nós obedecemos, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O que Deus está falando aqui, o que eu quero dizer é, quando nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas, nós honramos nossos dízimos. Engraçado que a gente começa a perceber que a Bíblia vai falar o seguinte: honra geralmente está relacionada a dinheiro. Geralmente está relacionado a dinheiro. Vamos continuar, não pode? Outro dia a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Quando nós obedecemos, é porque nós ouvimos a voz do Senhor, aquilo que Ele tem falado, e nós preferimos obedecer do que sacrificar. O que isso quer dizer? Que toda vez que a pessoa errava, a pessoa sempre trazia sacrifício para a remissão dos pecados. Antes de Cristo,
as pessoas levavam ao sacerdote os seus sacrifícios, as suas ofertas, para que o sacerdote sacrificasse e assim os seus pecados fossem perdoados. E o pecado é o quê? A desobediência. E Deus fala para Samuel dizer para Saul, né? O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Deus prefere obediência a sacrifício. Por mais que era lei, no Velho Testamento isso era lei. Se você fez isso, leva isso. Se você pecou contra seu irmão, você leva um carneiro. Se você não sei o que, você leva um passarinho. Se você fez o que, leva um boi. Dependendo do pecado, né? Podia ser grandão ou pequenininho. Mas, para Deus, não interessava se você cumpria a lei certinho. Ele queria, era o seu coração, a sua obediência. Isso até hoje. E isso é amar a Deus acima de todas as coisas. E cumprir, quando nós cumprimos o seu querer, nós amamos a Deus acima de todas as coisas, quando nós cumprimos com o seu querer. Você vai ver lá em 2 Timóteo 4,7, Paulo falando o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo o seguinte: Deus mandou fazer, eu fiz tudo o que Ele mandou, estou me aposentando. Quando você pega lá em Atos, capítulo 13, 36, olha o que diz a respeito de Davi. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas olha só que relato interessante. Davi serviu no seu tempo, conforme a vontade de Deus. Davi, enquanto vivia, ele serviu a geração dele. Ele cumpriu com aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele cumpriu conforme que Deus queria que ele cumprisse. E está aí para a história, para a eternidade, o que Davi fez. Quando nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós, você ama ao Senhor acima de todas as coisas. O que Deus tem te mandado fazer? O que Deus tem mandado você cumprir? Você tem feito? Eu tenho feito? Nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas? Quando nós obedecemos, quando nós honramos e quando nós cumprimos o seu querer, nós realmente amamos o Senhor acima de todas as coisas. Para vivermos o reino de Deus, primeiro, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Para viver o reino de Deus. E a melhor coisa de viver o reino de Deus é viver debaixo das suas leis. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. E o segundo ponto, para vivermos o reino de Deus, é amar ao próximo como a si mesmo. E aí é que a chapa esquenta, né? E aí é que fica estreito o negócio, né? E aí que fica mais difícil, né? Porque, uma pergunta, você se ama? Você se ama? Porque às vezes Jesus fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Mas você se ama? Você se dá valor? Primeiro de tudo, a gente tem que refletir como que a gente olha para nós mesmos, né? Como você olha para si mesmo. Porque, às vezes a gente fala assim, eu me amo, mas você não cuida de você está barrigudo. Não, mas eu me amo. Mas eu tenho que malhar só, tenho que tomar vergonha na cara e fazer um exercício, né? Deixar o refrigerante de lado. Às vezes é isso que a gente precisa fazer, né? Mas você já parou para pensar, você realmente se ama? Você se dá valor? Às vezes a gente não cumpre aquilo que Deus tem para nós,
porque você acha que você não é capaz de fazer, que você não tem o valor necessário, que você não tem a experiência, ou você não tem o talento, ou você não tem o dom necessário para isso. Mas amar ao Senhor acima de todas as coisas é cumprir aquilo que Ele manda você fazer, e amar a si mesmo é você se dar valor. Ver que você é capaz. Se Deus está te mandando fazer, é porque você é capaz, porque você tem valor diante do Senhor. Amém? Domingo no batismo a gente pôde ver e testemunhar um rapaz se batizando, que tinha vivido no mundo das drogas desde a sua adolescência, e que para o mundo às vezes ele não teria valor nenhum, muito pelo contrário, né? Só dá despesa, só traz problema para a sociedade, mas que Deus enxerga valor. Deus enxergou valor. E estava aqui se batizando, uma vida totalmente restaurada. Imagina se ele não se desse valor e achasse que ele mesmo não tinha mais jeito e estivesse até hoje nas ruas. Mas Deus o resgatou das drogas e mostrou para ele: você tem valor. E a gente pode testemunhar isso no domingo. E amar o próximo acima de si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é você reconhecer nas pessoas que ela tem valor, você honrar as pessoas, você cuidar, você amar, você perdoar. E aí fica difícil demais, né? Liberar perdão é muito difícil às vezes. Eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, ele diz o quê? A partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas não veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que texto tremendo esse de Paulo, né? O amor tudo suporta. O amor é paciente, é bondoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca perece. Se nós vivemos em amor, nós temos que aprender a perdoar. Se nós vivemos em amor, nós temos que aprender a perdoar. Porque se o amor tudo suporta, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, você tem que aprender a perdoar.
E às vezes o que nos mata e o que nos impede de vivermos realmente o reino de Deus é porque nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Porque nós não sabemos perdoar. Ou às vezes nós não estamos nos amando realmente, porque nós não conseguimos nos perdoar. O perdão é algo muito sério na nossa vida. As pessoas às vezes ficam doentes porque não perdoam. A pessoa fica com problema de coração, com problema de pressão, pode ser câncer, porque por causa da ansiedade, por causa do que foi gerado, da amargura que foi gerada por causa da falta de perdão. Se nós queremos viver o reino de Deus plenamente, nós temos que aprender a perdoar. Era o que eu estava falando no início. O que é o reino de Deus? O que é viver o reino de Deus? O que é amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força? Nós temos que entender o que é o reino de Deus, porque quando a gente entende o que é o reino de Deus, o perdão ele passa a ser algo assim, rotineiro nas nossas vidas. Por mais difícil que ele seja, pode ser uma traição. Cara, como é difícil perdoar uma traição. Uma traição no casamento, no namoro ou de amizade. E às vezes a traição na amizade é muito difícil de ser perdoada, né? Quantos aqui já tiveram amigos que foram traídos por esse amigo? Quem aqui já teve? Eu já tive. E como é difícil perdoar. Mas nós temos que perdoar antes mesmo dele pedir perdão. É liberação de perdão. Com o seu coração. Eu não posso ficar preso a isso. Entende o que é perdoar? E perdoar é liberação. Você pode ficar preso a isso ou não. E o tremendo disso, o maravilhoso disso, é que depende, a escolha é sua. Entende? Você ser liberto disso, você está livre disso, a escolha é sua. Não depende daquele que fez contra você. Não, a escolha é sua. Eu te perdoo. Entendeu? A escolha é nossa, né? É minha. Eu te perdoo. Ao fazer isso, nós já estamos livres disso. No livro de Mateus, no capítulo 18, 15 e 16, ele fala assim, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. A pessoa fez alguma coisa contra você. Vai até ela e fala, olha, você fez isso, isso, isso. Mas eu te perdoo. Ou então, você fez isso, 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 isso não se faz. Eu fiquei muito chateado contigo. Se a pessoa ouvir e entender, ela vai te pedir perdão. Se ela ouviu e não entendeu, você já está livre. Se você perdoa, olha, você fez isso, isso, isso. Eu te perdoo. Você já está livre. A pessoa pode entender ou não. Se ela entendeu, você ganhou o seu irmão. Se ela não entendeu, a Bíblia continua dizendo, então você vai lá e chama mais um. Se ele não ouviu, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se a pessoa entendeu, amém, você ganhou o teu irmão. Se ela não entendeu, leva outro. Explica de novo e mostra, olha, isso, isso, isso.
Se ela entendeu, amém. Se não entendeu, amém. Tinha uma testemunha que ouviu as duas partes. Porque toda história, ela na verdade tem 3 partes, né? Por exemplo, se eu tenho uma história, eu e Pedro, tem o que eu conto, o meu lado, toda moeda tem 2 lados, né? O meu lado e o lado da outra parte. E tem aquele que observa de fora. Então tem o meu lado, tem a minha história, tem a história do outro, e aquele que está vendo os dois contarem a história. Então, por isso que a Bíblia fala, olha, leva lá mais um. Porque se a gente tiver alguma causa, se você tentou se reconciliar, a pessoa sabe ali que você tentou, e o que o outro quiser falar contra você, você tem uma testemunha. Mas o ponto é, a gente não tem que ficar preocupado com o que o irmão vai dizer, ou com o que outra pessoa vai dizer ou não. A gente tem que se preocupar com a nossa parte. Se a pessoa ouviu, amém, você ganhou um irmão. Se ela não ouviu, chama outro. Tenta ganhar o irmão de novo. Mas libere o perdão. Fique livre. Não fique doente por causa disso. Não fique de fora do reino de Deus por causa disso. Não deixe de ser beneficiado por viver o reino de Deus por causa de falta de perdão. Pense, reflita. Reflita. Por que que as coisas não acontecem na sua vida? Por que que as coisas não acontecem nas nossas vidas? Por que que as promessas do Senhor demoram a se realizar, estão demorando a se realizar em nossas vidas? A se cumprir nas nossas vidas? Eu estou amando ao Senhor acima de todas as coisas? Racionaliza isso, entenda isso. Você já entendeu o que é o reino de Deus? Para você viver debaixo do reino de Deus, entenda. Eu estou amando ao Senhor acima de todas as coisas. Eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Eu estou realmente me amando. Eu já liberei perdão de mim mesmo pelo meu pecado. Eu caí de novo. Eu não me perdoo por ter feito isso. Quantas vezes a gente já disse isso, né? Eu não me perdoo por ter feito isso. Uma besteira que você falou, alguma coisa que você feriu o seu irmão, você fala assim, eu não me perdoo por isso. Não consigo me perdoar. E você fica preso no negócio. A liberação de perdão é para você e para o seu irmão. Perdão por ele ter feito, perdão por você ter errado. E às vezes a gente não consegue se perdoar. E Deus já liberou o perdão. Deus já nos perdoou. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ele já quebrou com o pecado, você já está perdoado. Agora é você com o próximo, você e Deus. Quantas vezes não nos perdoamos? O perdão, ele nos liberta. Ele nos torna livre. Viver o reino de Deus, ao mesmo tempo que ele parece simples, ele é difícil. Mas ele é mais do que possível. Ele é mais do que verdadeiro. Ele é mais do que verdadeiro. E a igreja, ela pode viver isso plenamente. E ela vai viver isso plenamente. Amém? Eu creio que nós vamos viver isso plenamente. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, nós vamos viver o reino de Deus plenamente. Viver o reino de Deus plenamente. Viver o reino de Deus plenamente é viver debaixo do governo do Senhor. E é receber os benefícios que o governo do Senhor traz para a igreja dele. E isso já está liberado sobre a igreja. Basta a gente tomar posse. Basta a gente tomar posse. É amar o nosso irmão. Viver um reino de amor. Viva um reino de amor. Viva um reino de perdão. E você vai começar a viver
o reino de Deus plenamente, e você vai começar a ver e testemunhar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Queridos, eu creio e ver uma igreja jubilante, uma igreja alegre porque ela vive e testifica o reino de Deus. E eu creio que isso vai acontecer. O que eu quero dizer é que eu creio que todos vão poder experimentar isso. Inclusive aqueles que chegaram tristes hoje aqui e puderam sentir o amor da presença do Senhor na sua vida, pôde experimentar o que é o reino de Deus na sua vida nessa noite. Isso é algo que a gente tem que sustentar e manter no dia a dia. E isso a gente faz amando ao Senhor acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo, perdoando uns aos outros. E Paulo fala, olha, quando eu era criança, eu comia comida de criança, eu fazia coisa de criança, mas quando eu me tornei homem, quando eu alcancei a maturidade, eu deixei as coisas de criança. Temos que deixar as coisas de criança para viver coisas maduras. Perdão, amar ao próximo, amar a Deus, com todo entendimento, é sinal de maturidade. E uma igreja madura é uma igreja que vive, que traz, que busca e que sustenta o reino de Deus aqui na terra. E é isso que eu espero, e é isso que eu anseio, uma igreja madura. Fala para o irmão que está do seu lado, uma igreja madura. Uma igreja madura, fala para o teu irmão, uma igreja madura. Uma igreja madura é aquela que busca o reino de Deus. Ela olha para o Senhor. E aquele problema mesquinho que a gente tem, isso não para mais. Isso não te trava mais. Se o teu irmão pecou, você já libera o perdão. E você prossegue para o alvo. O teu alvo é Cristo. Teu alvo é o reino de Deus. E assim você consegue cumprir aquilo que Deus tem. E assim você consegue amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém? Eu creio que Deus está liberando sobre nós. Deus está mostrando para a igreja. E Deus está tornando a igreja mais madura. Ele está trazendo, está fazendo com que a igreja seja mais madura, para que a gente possa avançar. Se nós queremos realmente conquistar o Rio de Janeiro, se nós queremos realmente transformar essa cidade, esse estado, essa nação, nós temos que ser uma igreja madura. E uma igreja madura, ela libera o perdão. Ela libera o perdão. Ela busca o amor, busca viver o amor. Amém? Quem aqui quer viver em amor? Glória a Deus. Porque é uma igreja madura que Deus está levantando. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor Marcelo, vem, vamos orar. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Diz assim, como é precioso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser.
Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, de Jesus. Sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer pelo amor que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, Pai. E Pai, porque o Senhor está levantando aqui uma igreja madura, que busca viver em amor, perdoando uns aos outros. Busca, Senhor, viver em amor. E Pai, eu te agradeço por essa igreja que o Senhor tem levantado. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor está realmente tocando os corações, transformando os corações, Senhor, e derramando do seu amor, enchendo os corações do seu amor, Senhor. E Pai, nós queremos e ansiamos, Senhor, viver o teu reino, cumprir o teu chamado, Senhor. Queremos honrar a ti, Senhor, obedecer a ti, Senhor. Não queremos sacrifícios, Senhor, oferecer a ti sacrifícios, Senhor, mas queremos oferecer a ti, Senhor, obediência. Os nossos corações limpos, puros, santos, buscando cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe o meu irmão, Senhor. Abençoe a sua casa, Senhor, a sua família, Senhor, a sua vida, o seu trabalho, os seus estudos, Senhor. Gera, Senhor, uma igreja madura, que busca o teu reino e a tua justiça, Senhor. E ela não se preocupa com o seu dia a dia, mas ela se preocupa em cumprir a tua justiça, se preocupa com o teu amor e se preocupa em te amar acima de todas as coisas. Toma a vida dos meus irmãos, Senhor. Restaura a sua casa, Senhor. E Pai, que possamos realmente transformar o lugar onde moramos, o lugar onde trabalhamos, possamos transformar, Senhor, essa cidade, esse estado e essa nação, Senhor. Gera, Senhor, em cada um aqui, Senhor, fome e sede de ti, Senhor, e derrama do teu fogo, Senhor. Reaviva, Senhor, em cada um de nós, Senhor, a vontade de ter o teu reino aqui estabelecido, Senhor, de vivermos realmente o teu reino, Senhor. Toca o coração de cada um aqui, Senhor. Fala o coração de cada um aqui, Senhor. Aquele que não te conhece, Senhor, que o Senhor possa se revelar e mostrar a ele quem tu és. Nós oramos por os pedidos de oração que estão aqui nessa salva de oração, Senhor. Tu conheces, Pai, tu sabes o motivo de cada um aqui, Senhor. Enfermidade, problemas em casa, Senhor, trabalho, emprego, Senhor. Pai, tu conheces e tu sabes a necessidade de cada um aqui, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, abençoa, abra as portas, Senhor, transforma, Senhor. Opera com a tua mão poderosa, Senhor. Traz o livramento, Senhor. Restaura a saúde, Senhor. Restaura o lar, Senhor. Pai, que esses pedidos, que o pedido de cada um aqui, Senhor, o Senhor possa estar com os seus ouvidos atentos, Senhor. E que a gente possa contemplar a tua glória, que a gente possa contemplar o teu milagre, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos e oramos nessa noite, tendo a certeza de que a tua palavra está guardada em nossos corações, Senhor. Assim como a tua palavra diz que uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu escutei, 2 vezes eu ouvi. Que a gente possa ter guardado no nosso coração a tua palavra, Senhor, para que a cada dia nós possamos estar lembrando daquilo que foi dito a nós. E é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém
e amém. Aplauda ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Declare sobre o irmão, declare sobre esse lugar. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, realmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Nós vamos terminar, vamos orar. Você precisa de oração na sua vida especificamente, que alguém, um intercessor, ore impondo as mãos sobre você. Quem precisa, vem aqui no cantinho depois, os intercessores estão aqui e vão orar pela sua vida especificamente, por aquilo que você veio trazer diante do Senhor, que você não sentiu que nós oramos. Amém? Agora uma pergunta: você sabe que Deus perdoou, que Deus é especialista em perdoar pecado, em fazer nova todas as coisas? Você veio aqui só para entregar a sua vida a Jesus hoje? Quem veio aqui entregar a sua vida a Jesus hoje, levante as suas mãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aqui? Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus pela sua vida, louvado seja o Senhor. Amém. Feche seus olhos e vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo culto esta noite, redundando em grande glória de salvação, Senhor. Alcançaste, ó Deus, um coração aflito e recebeu o teu perdão hoje. Faça nova todas as coisas nessas vidas, nessas famílias representadas aqui através desses irmãos. Entra com providência nas suas casas, traga paz no interior das suas casas, renova, Senhor, a mente e o coração, confirmando assim, Senhor, o selo do Teu Espírito Santo, trazendo a certeza da salvação sobre as suas vidas. Que nada nem ninguém agora impeça, Senhor, a busca do conhecer e saber quem Tu és na família e na vida desses irmãos. Pai, esses que Deus vierem a Deus à frente para receber a oração, a receba em nome de Jesus. E assim damos honra e glória e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor